Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa você concorre ao CD da Bruna Carla ao vivo e o CD Dono do Poder da Beatriz. Se liga 2461-0093 e participa comigo aqui agora, 2461-0093, e você vai concorrer ao CD da Bruna Carla ao vivo e o CD O Dono do Poder da Beatriz. E para você que está no Facebook da 93 FM. Você concorre hoje ao DVD Na Estrada com a Aline Barros. Temos ali já um post nosso com a Alessandra, com a Silvane e uma foto minha. E então, sob esta foto, sob esse post, você coloca ali o seu comentário, a sua opinião sobre o nosso Debate 93 de hoje, dizendo de onde você está acompanhando a gente, de onde você está ouvindo, sempre muito bom, e você vai estar concorrendo ao DVD Na Estrada Aline Barros. Então, hoje de prêmios no programa, DVD Na Estrada da Aline Barros, CD O Dono do Poder da Beatriz, CD da Bruna Carla ao vivo, tudo isso de presente para você agora aqui no Debate 93 de hoje. Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Ah, JR, não consigo aceitar o que Deus fez comigo. Quando casei, eu não podia ter filhos. Ah, JR, eu lutei demais ao lado do meu esposo e enfim engravidei. O resultado chegou e para nossa surpresa, eram gêmeos. Eu não podia estar mais feliz, só que agora meu marido foi embora. Ele foi embora levando com ele toda a minha alegria e me deixando uma enorme interrogação. Por que Deus me deu marido e filhos se no final permitiria que eu fosse abandonada? Estou errada em me revoltar contra Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Jean Max é da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase inicial: não consigo aceitar o que Deus fez comigo. Por quê, hein, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos amados ouvintes. Eu destaquei porque eu ando até meio chateado de ver tanta culpa cair nos ombros de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que o vaso não pode se queixar do oleiro, né? E é muito comum encontrarmos hoje em dia um comportamento como esse. Coisas que acontecem, que são responsabilidade nossa, são transferidas para Deus. Deus leva a culpa dos nossos erros. Então é por essa questão e é em cima disso que eu gostaria de debater com os irmãos nessa manhã aqui. Pastor Fábio Nunes é pastor da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda com o pastor Jean Max? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos debatedores. Eu concordo, sim. Eu creio que a vida ela é feita de escolhas. Se escolhemos bem, tomamos boas decisões, nós vamos ter bons resultados. Se escolhemos mal, nós vamos ter que também enfrentar as consequências. Vale a pena analisar antes de qualquer tomada de escolha, principalmente em coisas que afetam a nossa vida de forma muito direta e profunda, né? Tudo bem. Pastora Nadiege Macário é membro da Igreja Batista Central de Niterói. Muito bom dia, seja bem-vinda.
Que pensa a irmã sobre esse assunto? A frase inicial é: não consigo aceitar o que Deus fez comigo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes. Essa frase é muito interessante porque a palavra diz que Deus é Deus de amor. E a primeira coisa que eu me lembro daquilo que Deus fez comigo foi trazer o filho dele para morrer na cruz por nós, para nos dar vida. É um Deus abençoador, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Então, antes dela pensar naquilo que está acontecendo com ela e colocar realmente a culpa em Deus, ela tem que pensar e tem que ver que Deus é Deus de amor e que deseja sempre o melhor para nós. As nossas escolhas, como foi dito, às vezes, que são escolhas erradas. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. Eu gostaria até de dar um bom dia especial para todos os ouvintes, né? Os pastores que certamente no dia 18, os pastores presbiterianos estarão doando seu sangue pelo Rio, lá na Hemorrio. A Igreja Presbiteriana tem a caminhada presbiteriana no dia 25. E eu gostaria também, JR, de apontar algumas coisas que a pastora colocou, e eu acho muito interessante. A palavra de Deus fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós vivemos um mundo bastante ingrato, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, né? Então, por nós pensarmos em nós mesmos, nós recebemos as bênçãos de Deus, e até é bom a gente pensar um pouquinho em Jó. Quando Jó estava diante de algumas questões, a sua mulher chega e fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó fala para a mulher da seguinte forma: olha, se nós recebemos as coisas boas de Deus, aceitamos, por que não vamos receber as coisas ruins? Ainda que muitas coisas ruins, elas não são na realidade de Deus, como nós já ouvimos aqui, são das nossas escolhas equivocadas, né, e das nossas ações erradas. Muito bem, eu quero continuar ouvindo a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Afinal, a nosso ouvinte diz: não consigo aceitar o que Deus fez. Essa expressão Deus fez é uma expressão bastante forte, porque vocês já fizeram referência aqui às nossas próprias escolhas. Nós temos aqui as nossas escolhas. Vocês escolheram algumas coisas ao longo de suas vidas. Algumas delas foram muito bem escolhidas e deu tudo certo. Outras foram muito mal escolhidas e deu tudo errado. Em geral, algumas pessoas têm o seguinte hábito: deu certo graças a mim, deu errado, a culpa é de Deus. Se nós formos ler Romanos 8, nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós formos ler Romanos 12, nós vamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Como entender esse processo? Porque não me parece ser saudável querer achar um culpado. Querer achar um culpado pode resolver 5 minutos, mas não resolve o problema como um todo. Achar as questões que levaram, se aprofundaram um pouco mais, parece um pouco mais saudável, mas ao mesmo tempo observa-se aqui a pessoa se colocando numa posição passiva, como se, olha, eu não tenho culpa nenhuma nessa história. A responsabilidade de ter dado errado meu relacionamento foi toda de Deus. E a gente precisa não bater nas pessoas, né? O cajado não é para isso, é para ensinar, é para trazer para perto, para dizer: olha, chega mais perto que eu vou te ensinar. Eu queria pedir a ajuda dos companheiros nessa linha. Olha, eu percebo aqui, JR, se a gente for analisar, tudo aqui está em volta das escolhas. Ela escolheu namorar, noivar, ela escolheu casar, juntos fizeram um projeto, engravidaram. São escolhas, são decisões nesse momento. E até a saída do esposo de casa é uma escolha dele. A gente percebe que esse meio, ele reflete decisões que o próprio homem tomou. Agora, eu não consigo aceitar o que Deus fez, eu creio que é um sentimento que ela está vivendo, é uma revolta. Eu acho que ela ela pode viver isso, são sentimentos que brotam. O ser humano, diante das dificuldades, das lutas, talvez não vendo saída e não tendo respostas prontas, ele pode reagir desta forma. É hora dela buscar o equilíbrio e começar a perceber e analisar: onde foi que eu errei? Aonde foi que as decisões sérias que eu tomei na vida? Por que meu marido saiu? Será que a culpa é só dele? Será que a culpa é de Deus? Aonde eu de uma forma influente, contribuir para que isso aconteça? Então, é momento de reflexão. Ou é dele mesmo, né? Exatamente. O camarada que saiu, ele é o responsável
pelos seus atos e não apontando para Deus como se Deus fosse o responsável. Parece que é essa a ideia. É isso, reverendo Edson? JR, na realidade ela faz coro com Adão. Porque quando Adão pecou, né, e Deus falou: o que aconteceu com você? A mulher que tu me deste. Ou seja, Adão chega para Deus e fala: eu não consigo aceitar o que fizeste, né? Fizeste eu ver que eu estornudo, toda essa questão, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a culpa em si é de Deus, porque Deus deu a mulher que o enganou e que o levou a agir de forma equivocada. Quando na realidade, quando a gente lê o texto, é importante a gente ressaltar que Adão em todo o tempo foi omisso, né? Ele foi omisso em todo o tempo, a mulher tomou as decisões e de forma equivocada eles estiveram no erro. Então, o que a gente percebe, né, e a gente percebe é que muitas vezes é muito mais pra gente, é muito mais fácil a gente se omitir e de repente a gente culpar o outro pela nossa passividade do que agir de forma acertada. Eu queria botar a visão aqui materna, né? A mulher, quando ela engravida, enquanto está grávida, ela aproveita bastante aquele momento de gravidez com seu esposo, né? Toca, vai ouvir, é um momento muito alegre. A criança nasce, primeiro mês tem atenção dobrada e redobrada para a criança. E são gêmeos, né? Então, o segundo mês também, porque a criança tem cólica e são gêmeos. E o marido automaticamente vai ficando um pouco de lado. Isso é normal, vai ficando um pouco de lado. Exatamente. Se o homem não tiver uma maturidade, ele vai começar a sentir ciúme daquela situação. Que isso é natural acontecer. Mas o que a mulher precisa fazer nesse momento é trazer o marido para perto dessa situação. Está ali, dá atenção ao filho, sim, mas dá atenção ao marido, embora sejam gêmeos. E se o marido não vier e continuar se afastando e a mulher não perceber, vai chegar uma hora que ele vai romper isso e quando ela abrir os olhos, foi tarde demais, né? E é bom alertar também que a Bíblia diz que o marido e a esposa são uma só carne. Exato. Né? E um pastor amigo definiu bem isso na semana passada. Os filhos são meu sangue, são herança, são descendência, mas minha carne é minha esposa. Exatamente. O homem tem mais facilidade de perceber dessa maneira. Ele não é tão vinculado aos filhos como ele é com a esposa. Mas é muito comum a gente ver na questão da esposa, até pela própria gravidez, essa dificuldade de enxergar desse jeito, de que ela e o seu marido são uma só carne e os seus filhos são seu sangue. Ela não consegue ver essa distinção. E aí ela dá uma atenção muito maior aos seus filhos e acaba perdendo o seu marido e acaba perdendo a família inteira. Exatamente. Dentro desse foco que a gente tem visto, a nossa sociedade, ela justamente não existe ex-filho, né? Existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Então a sociedade, ela normalmente critica uma mãe, né? Eu sei, isso é um pai que deixa um filho, mas ela não critica um homem que deixa sua esposa e nem uma mulher que deixa seu esposo. Então a sociedade, ela trabalha para separação, né? E essa questão, o que a sociedade prega pra gente é que os filhos são mais importantes do que o cônjuge, ou seja, o meu filho é mais importante do que diz, né? E não é o que a Bíblia diz, porque exatamente caminhando dentro do que o pastor colocou, eu e a minha esposa somos uma só carne, e os filhos são herança do Senhor e os filhos vão embora. Agora, vocês acham que tem grau de importância? É mais importante a mulher e o esposo, o marido, são mais importantes que os filhos? Ou nós estamos falando de graus diferentes, de coisas diferentes, não, de assuntos diferentes? Eu vejo, no normal não, na Bíblia não. O grau não tem diferença de grau, de importância. Mas o que estamos aqui falando é que às vezes as pessoas falam, realmente sentem que o filho, a mulher no caso, o filho é mais importante do que o meu marido, quando não deveria ser. E o marido às vezes também tem a mesma ideia, que o filho e tal. Especialmente nesse caso, pelo que eu entendi da sua descrição, quando a mulher tem filhos, ela gera ali os filhos nascem, ela sente uma responsabilidade com a criança, e nesse caso com os gêmeos, muito grande, a ponto de
deixar de dar atenção pro esposo dela. Exatamente. Ao mesmo tempo que o esposo pode estar na mesma toada, tá certo? Ele pode também, os dois podem estar juntos olhando para o mesmo lado, são as crianças, e ali entendendo que é um momento específico, um momento especial, e por conta disso eles estão vivendo de uma forma diferenciada. Agora, pode ser que ele não tenha a mesma perspectiva, ou seja, olha bem, as crianças nasceram e ela não me dá mais atenção. Que tem que ter o equilíbrio, não resta dúvida, mas parece, pela sua palavra, que está dando essa ideia. Aí o reverendo Edson sublinhou aqui, destacou a frase: lutei demais ao lado do meu marido e enfim engravidei. Ou seja, se agora eles não estão mais juntos, se depois que nasceu, ou que nasceram as crianças, os gêmeos aí, eles não estão mais juntos, no começo eles estavam lutando, tem vários verbos para isso aí, mas eles lutaram, ou seja, foram em busca de uma solução, de uma alternativa, até que conseguissem engravidar. É isso, Verando? O JR, o que acontece é que a luta acabou. E na realidade não deveria ter acabado a luta, né? A gente vê o verbo no passado lutando, lutei demais ao lado do meu marido, acabou a luta, então quer dizer, cada um foram para um lado, e até dentro do viés que a pastora colocou, e eu acho muito interessante, para mim a mulher é mais importante, ou seja, a esposa é mais importante para o esposo e o esposo é mais importante para a esposa. E a Bíblia coloca isso, porque os filhos, eles são herança do Senhor, né? Mas o homem é o cabeça da mulher, e a Bíblia fala que somos uma só carne. Então, esse é o grau de importância que a Bíblia coloca, e que a sociedade descarta esse grau de importância, porque a sociedade... Sem querer com isso, né, pastor? Dizer que vai abandonar o outro. Claro, sem querer, exatamente. O que a gente vê aqui é que a luta, ela não pode parar. A gente precisa lutar e a gente precisa ter objetivos comuns, como marido, como esposa, e a gente não pode parar de lutar, né? E eles pararam de lutar pela relação, lutaram para engravidar, agora lutar para estar junto, lutar pela relação. Agora, eu penso que pro casal que vai ter lá os primeiros filhos, é tudo muito novo. É verdade. A própria rotina de solteiro, quando muda para a rotina de casado, há um processo de adaptação. E quando chegam os filhos, é um novo processo de adaptação. E a gente nunca está preparado. Na verdade, eu sou pai de 2 meninos, um de 5, um de 8, e eu estou aprendendo esse negócio enquanto sou. Exatamente. É a universidade da vida. E aí eu entendo que a igreja, ela tem um papel muito importante nesse processo. Tanto para orientar aquele jovem que está escolhendo aderir ao casamento, né? Como também preparar aqueles casais, né, para ser pais. O que é ser pai? Eu percebo que enquanto homem, essa ficha cai um pouquinho mais tarde. A mulher não, ela está gestante, ela já percebe que o corpo vai mudando, as suas emoções vão mudando, ela está naquele período lá de 9 meses, parece que ela é mãe primeiro antes do pai ser pai. Cai a ficha quando o bebê começa a berrar nas madrugadas e você perde a noite de sono e no dia seguinte você tem que trabalhar. Pronto, caiu a ficha. Tem um outro ser aqui em casa que tenho que dividir, a minha esposa divide a atenção e muitas das vezes é uma atenção desequilibrada, é o momento. Eu creio que nós, enquanto igreja, precisaríamos olhar para isso com mais atenção e de repente preparar as pessoas para ser pais. Ou seja, não é incomum esta crise pós-nascimento. Não é incomum. Estou entendendo aqui pelos companheiros, pelos nossos amigos, pelos nossos... No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Olha, uma de nossas queridas ouvintes viveu na sua vida uma experiência de revolta. Esse é um dos nossos pontos aqui, quando a pessoa de alguma forma se revolta contra Deus. A última pergunta que a nossa ouvinte faz é essa: estou errada em me revoltar contra Deus? E uma de nossas ouvintes viveu uma experiência em que, enquanto ela estava vivendo essa experiência, ela passou exatamente por uma revolta. Minha querida ouvinte, Deus te abençoe. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua história. Conte aqui para os nossos ouvintes o que aconteceu, minha irmã. Aconteceu o seguinte: eu estava na faculdade, era muito nova e não tinha Jesus. E lá eu conheci um rapaz que falava de Jesus pra mim, se tornou meu amigo, e aí a gente começou a namorar. E através dele eu vim pra Jesus. E nós namoramos, tudo certinho, noivamos, casamos, e 5 meses depois de eu casada, ele saiu de casa para trabalhar. Num assalto mataram ele. E eu me lembro que a princípio eu era nova convertida também. Eu questionei muito a Deus, para que deixar eu casar
se depois de 5 meses ia permitir que ele morresse. E da forma como foi, né? E ele era realmente um homem que dava testemunho de Deus, e teve um momento que eu fiquei muito revoltada. E eu me lembro que eu orava tentando entender. E passou o tempo, eu me lembro que eu fiz um voto com Deus, que se Deus não me largasse, eu não largaria ele. E tem certas coisas que não é pra gente entender, porque muitas vezes a gente se apega questionando Deus e se revoltando com Deus nesse espaço de tempo da nossa vida, que são 50, 70 anos. Só que Deus pensa numa eternidade. E hoje, quando eu olho para trás, para a honra e glória de Deus, de tudo que aconteceu, eu entendo que fazia parte de um plano maior para me alicerçar e para eu ter uma experiência pessoal com Deus. E experiência pessoal com Deus você não tem só nos momentos bons. Você tem quando o negócio fica ruim também, e você tem simplesmente que acreditar. E quanto tempo depois do fato você conseguiu ter esta compreensão madura, equilibrada, ao perceber que a soberania de Deus está acima de tudo isso, que o plano de Deus é um plano que vai além desses 60, 70, 80 anos de vida, como você mencionou? Quanto tempo depois isso aconteceu, querido ouvinte? Eu me lembro que eu tive foi depois assim, de uns 6 meses, eu tive uma experiência pessoal com Deus. Eu me apeguei ao capítulo de Romanos 8, naquela passagem, porque a gente tem que fazer menção da palavra. Se eu sou crente, eu vivo pela palavra, então a palavra tem que fazer sentido na minha vida. E eu me lembro que eu orava a Deus pedindo assim, se todas as coisas cooperavam para o meu bem, aquilo também tinha que cooperar de alguma maneira. E eu pedi para Deus falar comigo, porque nesse momento muitas pessoas falam muitas coisas e a gente fica confusa. Fala muito, né? Muito, muito, muito. E eu me lembro que eu pedi a Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor falar comigo, eu prometo que eu não te largo. Porque o nosso primeiro reflexo é querer deixar Deus culpando a Deus. Só que faz parte de um plano. Aí eu me lembro que Deus me deu Isaías 54, que ele falava que eu me esqueceria da vergonha da minha mocidade, da dor da minha viuvez. E ele, a partir daquele momento, ele seria o meu marido. E a partir daquele momento, a impressão que dava, a impressão não, verdade, né? As trevas se dissipam pela luz. Começou a se dissipar, e eu entendi que Deus estava pensando no cuidado comigo. E quem poderia ser melhor marido do que ele? Então eu comecei a conviver com ele, acreditei, e hoje, para honra e glória de Deus, Deus já me restituiu, me deu um marido que é uma bênção. E o melhor de tudo, eu tô nos caminhos do Senhor e hoje eu sou muito mais forte. Graças a Deus. Que palavra boa você nos trouxe, trazendo aqui a sua experiência, a sua palavra sobre esse assunto. Quero agradecer a gentileza de você ter compartilhado conosco, reafirmar o que eu tenho dito aqui. Muitas vezes os nossos ouvintes falam muito bem. Você nos trouxe aqui uma percepção muito importante sobre fundamentação na palavra. O cristão é guiado pela palavra, não pelo que o outro diz. O que aparece, você disse isso aí mesmo, o que aparece de gente dizer, olha isso, olha aquilo, e tem gente que tem certeza do que fala. É impressionante como tem gente errada e absolutamente certa, de que está certa, embora ela esteja absolutamente errada. Querido ouvinte, muito obrigado, Deus te abençoe cada vez mais, obrigado por ouvir a gente, tá bom, querida? Eu te amo, JR, eu amo o debate, me ajuda muito. Obrigado, minha irmãzinha, Deus te abençoe. Fica na paz. Olha, amém. Que palavra abençoada, querido ouvinte acompanhando a gente, Deus é maravilhoso. Debate 93 com J.R. Vargas. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos ouvintes e aos nossos debatedores também. Pesquisa é a seguinte: alguma vez você já se revoltou contra Deus? A maioria dos nossos ouvintes, 87% deles responderam que não,
mas 13% deles afirmam que já se revoltaram. 59% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não, 41% dizendo que sim. A pergunta clara é essa: alguma vez você já se revoltou contra Deus? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa ouvinte que nos encaminhou o seu e-mail diz que não consegue aceitar o que Deus fez com ela. Quando ela casou, ela não podia ter filhos, lutou demais ao lado do seu esposo. Enfim, ela engravidou, o resultado chegou e, para nossa surpresa, diz ela, eram gêmeos. Eu não podia estar mais feliz. Só que agora o meu marido foi embora. Pastor, aí entra o seu destaque. Sim, ele foi embora, levando com ele toda a minha alegria e me deixando uma enorme interrogação. Por que Deus me deu marido e filhos, se no final permitiria que eu fosse abandonada? JR, eu peguei essa frase porque o que me chamou a atenção foi que ela diz que ele foi embora, levando com ele toda a alegria dela. E os filhos? A alegria tem que ser algo que seja interior da pessoa, voltada para Deus, porque a alegria tem que estar no Senhor, porque a própria palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e ela precisa de força, e força ela vai encontrar na alegria com Deus, embora ela diga que está revoltada. Mas a alegria que ela tem de ter tido filho, de ser mãe, de ter gêmeos, embora continue lutando com 2 crianças, porque eu sei que não é fácil, a alegria precisa estar dentro dela, no coração dela, com o Senhor, dando força a ela para olhar para os 2 filhos e ver que também ali está o fruto dela com o esposo. E a alegria dela tem que estar voltada para os filhos. Então, ele não pode ter levado essa alegria. Ela precisa entender que a vida dela é necessária para os filhos e é necessária para ela. Se ela viver em tristeza, se ela viver em desespero, ela vai acabar abandonando aquelas crianças, abandonando, quando eu falo, embora perto, deixar de dar amor, deixar de dar carinho e atenção. Deixar de dar atenção, deixar de dar a própria alegria dela para aquelas crianças que vão sentir mais tarde. E a gente entende que nesse momento, realmente é um momento muito difícil para ela, né? Porque ela construiu um sonho junto com o esposo, planejou, e agora o esposo não está do lado. E o sentimento que eu pude entender ao ler o texto é assim: bom, Deus me deu os filhos e agora minha felicidade foi embora. Seria muito bom que ela revertesse esse olhar e realmente olhasse para essas crianças. A união dela com o esposo que foi embora resultou nessas vidas. Há plano de Deus na vida, na existência dessas crianças. E nesse momento, minha querida, você precisa se apegar com o Senhor. É verdade. Porque você vai precisar de muita força e Deus tem para te dar. Com certeza tem gente na sua igreja. Procura o seu pastor, procura uma liderança. Você vai encontrar apoio. Porque essas crianças nesse momento vão precisar encontrar em você aquilo talvez que o pai está deixando de ausência nesse momento. Então, não se revolte com o Senhor. Peça ao Senhor nesse momento para estar perto, Ele vai estar com você. Essas crianças é a sua família, é um sonho realizado, não pode perder o efeito da maternidade, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa caminhada. E se Deus deu a ela essas 2 crianças, é porque sabia que ela poderia cuidar dessas crianças, que é um presente de Deus para a vida dela, um presente que ela buscou. Se Deus permitiu essas crianças virem do ventre dela, é porque ela tem condições de dar amor, dar carinho, dar tudo que ela necessita dar para que as crianças possam ser criadas debaixo do amor de Deus. JR, uma frase de Agostinho que eu acho muito interessante, que ele fala que o nosso grande pecado como homem é o amor em descontrole, ou seja, o nosso amor ele está desfocado. Nós temos, ao invés de nós amarmos o Pai, o Senhor, o Deus Criador, nós amamos as coisas que o Pai nos concede. A gente vê isso de uma forma mais clara na parábola do filho pródigo, né? Quando ele ama as coisas do pai, ambos amam as coisas do pai, né? E aí o que é mais importante ali é a presença do pai, e isso a gente precisa pensar, que a presença de Deus ela é mais importante na nossa vida, e a nossa alegria ela não pode de forma alguma estar focada em coisas, que se a nossa alegria está focada em coisas, é a mesma alegria da sociedade, do mundo que a gente
gente vive. A nossa alegria está focada no Senhor. E a gente vai ver que Deus estabelece alguns testes para algumas pessoas, e a gente pode dizer para essa ouvinte que a história dela ainda não terminou. Deus tem um propósito, tem um plano na sua história. A gente vê o caso de Abraão. Abraão lutou, né, até que conseguiu lá ter o seu filho, né, e a gente percebe, nasce Isaac, e com todo o sacrifício, já ele velho, todas as questões, as esperanças todas indo embora. E aí Deus fala, ó, agora eu quero o seu filho. Imagina o que passa na cabeça dele, mas ele consegue entender que muito maior do que aquilo que Deus havia concedido, era o Deus que havia concedido. Eu acho que o nosso foco precisa estar em Deus. A gente precisa focar que existe um Deus maior do que todas as coisas que Ele nos concede. E as coisas que Ele nos concede são bênçãos, mas a presença dele nos faz ter novamente todas as coisas, como foi o que aconteceu com Jó. É uma redescoberta, então. Exatamente. Porque a pessoa tem, você imagina bem o que é um ser humano, botando os pés bem no chão aqui, toda a animação, primeiro de luta, dificuldade, não dá, não consegue, tá engravida. Aí emoção, tal, 3 meses, pô, maravilha. Aí são gêmeos, alegria dobrada, euforia, êxtase, a pessoa lá no pico, lá nas alturas. Aí de repente nasce as crianças, tem cólica, cocô, xixi, fralda, entendeu? Aí aquela êxtase toda vai dar uma diminuída, né? Acorda de madrugada, equilibrou. Quando equilibra, o marido vai embora. O marido vai embora, desespero. Exatamente. Gente, pé no chão, vários motivos. Vamos supor que essa ouvinte tem um pai maravilhoso, uma mãe extraordinária, e digam para ela, minha filha, nós vamos te sustentar financeiramente. Vou dar um exemplo aqui, financeiramente. A outra coisa, não tem. E o camarada que foi embora não tá nem aí. Entendeu? Tem que botar o cara na justiça, leva tempo, aquele processo todo. Então você tem coisas materiais, você tem coisas emocionais, e aqui entramos nas questões espirituais. Você tem os 3 lados aqui envolvidos numa mesma fórmula, que faz que você diga o seguinte, pera um minutinho, e agora? E agora? Como é que a gente faz? Então a ouvinte chega naquela hora, e que a gente pode lembrar mais uma vez de Romanos 8, mais num outro verso que diz, e diante dessas coisas, quer dizer, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? A pergunta não, ainda fica nessa parte. Depois que entre a pergunta e se Deus é por nós, quem será contra nós, pode ter tido um hiato aí, um tempinho, e o cara, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? É olhar. É a crise. Né? É a crise, gente. Natural, né? Natural. Sim, pastor Jean. Então, JR, é por isso que a nossa proposta aqui para essa ouvinte é que ela refaça os pilares dos princípios que regem sua vida, né? E eu faço questão de destacar aqui a palavra que o pastor Edson trouxe sobre essa prioridade no que amamos, né? Primeiro, prioridade no que amamos. A prioridade daquilo que amamos. Colocar Deus em primeiro lugar, lembrar que Ele é a fonte da nossa esperança. Foi uma frase muito forte dela quando ela disse que a sua esperança foi embora com o seu marido. Cristo é a nossa esperança, ela tem que se lembrar disso, porque se ela abandonar esse auxílio que Deus pode lhe oferecer para reconstruir sua vida, aí eu vou questionar, como você fez aí. Que diremos, pois, a essas coisas? Que esperança ela vai ter? Então Deus do seu lado, minha irmã, vai reestruturar a sua vida, a sua família, e eu quero até profetizar e te abençoar, o seu casamento também, porque eu vejo que você sente ainda a falta do seu esposo, e eu creio que ele pode voltar para sua casa, refazer o seu lar, e você ser feliz como sempre sonhou. A nosso ouvinte, nesta mesma frase, diz, ele foi embora, levando com ele toda a minha alegria, já discutimos esse assunto, e me deixando uma enorme interrogação. Pessoa perguntadora, isso é bom, questionadora, isso é saudável, isso não é ruim, porque Deus me deu marido e filhos. Vocês sabem muito bem, se a pessoa ouvir a pergunta que fez, pode ser que ela não faça a pergunta outra vez. É por que Deus me deu marido e me deu filhos e agora o marido foi embora, eu fiquei sem ele? Porque possivelmente ela tivesse uma perspectiva exatamente na linha que vocês pontuaram aqui. Ele e ela, uma só carne, o filho, sangue. Então ela olha para os filhos e diz, olha, meus filhos estão aqui, é sangue do meu sangue, herança do Senhor, mas a minha carne foi embora. Eu estou aqui, parte de mim está aqui. Então ela questiona e diz, se no final permitiria que eu fosse abandonado. Aí eu queria enfatizar o final. Será que o final
já chegou? Certamente não, JR. A gente, olha, eu gostaria de fazer a ligação com a questão de Jó, né? Jó durante muito tempo ficou questionando Deus a respeito de toda a situação que ele vivia, né? Havia perdido toda a sua riqueza e havia perdido também os seus filhos. A sua esposa estava ali ao seu lado, né? Em alguns momentos até isso foi ruim, porque a esposa chegou a amaldiçoar logo o seu Deus e morre. Mas na realidade o que Deus mostrou, e a gente vai ver que não há nada que seja um milagre assim, que a gente diga algo extraordinário, que a gente poderia pensar em Jó, de repente estando andando e de repente caiu coisa de dinheiro, alguma coisa assim, né? A esposa estava ao seu lado, engravidou novamente, tiveram outros filhos e os filhos eram mais bonitos. Os irmãos que também já existiam trouxeram riquezas e Jó tinha uma riqueza muito maior do que tinha anteriormente. Todas as questões, todas as coisas estavam ali. Só ele não conseguia enxergar. E JR, muitas vezes, diante das crises, nós não conseguimos enxergar as questões evidentes que Deus coloca diante de nós. A solução estava muito evidente diante de Jó. Os irmãos que vieram, que trouxeram as riquezas, a esposa que estava para construir os filhos novamente, mas ele não conseguia enxergar. E a gente lê todo o livro de Jó, ele sempre dizendo, eu estou vivendo isso, eu quero morrer, era aquela coisa toda aquela reclamação. E nós muitas vezes somos assim, culpava também Deus. Abandonado, exatamente. Né? Muitas vezes nós vivemos essa situação e eu creio que talvez essa ouvinte possa estar vivendo isso. E eu quero que ela vá dar uma corrida lá no capítulo 42 de Jó e leia e perceba que Deus mudou a sorte de Jó lá no 42:10, quando ele chorava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele parou de olhar para si próprio, quando ele parou de olhar para a sua desgraça, ele começou a olhar para as outras pessoas, ele começou a enxergar o universo que Deus tinha à sua volta. E aí Deus mudou a sorte dele. Olhar e orar por elas, exatamente, né? Agora, uma grande verdade é que naturalmente nós olhamos muito para o imediato. Exatamente. Se estamos vivendo um momento de felicidade, nós declaramos que somos felizes, que somos pessoas realizadas, que somos pessoas alegres, porque aquele momento é um momento de satisfação. Quando vivemos as crises, a tendência é a gente fazer outras declarações. Por que isso está acontecendo? Eu sou a pessoa mais infeliz. Por que esse raio caiu logo na minha cabeça? E a tendência do ser humano, por ser imediatista, é sempre concluir a vida por aquilo que ele está vivendo no momento. O equilíbrio nesses momentos é procurar olhar a vida como um todo e perceber que ela é feita de altos e baixos, de lutas e de vitórias. E quando você faz esse resumo, você percebe, entre lutas e vitórias, eu percebo Deus presente. Sabe uma coisa que ajuda muito a gente a entender isso, e para os nossos ouvintes é também uma perspectiva, é quando você analisa personagens bíblicos do ponto de vista biográfico. Você estuda a biografia, você estuda a história de vida de alguém. Então você pode pegar isso, a história de vida que você conhece, uma pessoa, ou você pode pegar um personagem bíblico. E aí nós citamos aqui alguns deles: Jó, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, personagens mais conhecidos. O apóstolo Paulo e especialmente Jesus, que é o nosso exemplo primordial. Observe a vida de uma pessoa. Se aquela história X acabasse ali, entendeu? Se Saulo, enquanto estava em Damasco, ainda Saulo em Damasco, se não tinha nem mudado ainda de nome, pregando Jesus Cristo, os judeus estavam confusos com tudo aquilo e procuraram matá-lo. Então, se aquela história acaba ali, você imagina bem, Saulo, gente, pelo amor de Deus, rapaz, que história é essa? Antes eu mandava matar, mandava prender, eu era jovem ainda, mas eu lembro de Estevão ali e tudo mais, e agora acontece isso aqui comigo, quer dizer que depois que eu abracei a fé, que o negócio vai esquentar? Que história é essa? Imagina se a pessoa analisa a sua vida com parte, assim, como a parte, se a parte fosse o todo, enquanto o todo não é a parte não é o todo. Deu pra entender? Dá pra fazer uma música essa frase também. Essa frase também ajuda. Né? Posso fazer a segunda parte daquela música do Eu Sei Que Sabia? Eu vou botar no negócio da parte. Então, o que acontece? A pessoa, o exemplo eu não vi o filme todo ainda. Exatamente. Essa história não acabou. Por que a pessoa diz assim, no final? Que final? Quem disse que acabou? É como aquela questão de Mesaque, Sadraque e Abednego, né?
eles deixaram bem claro diante de Nabucodonosor que a circunstância não mudava os seus princípios. Não mudaria os seus princípios. Exatamente. Se eles, diante do que aconteceu, poxa, fomos descobertos, caímos na mão do rei, já estamos aqui amarrados, a fornalha foi aquecida 7 vezes, é hora de amaldiçoar a Deus porque ele me abandonou. Se eles fazem isso, é o que você falou. Como é que termina essa história? Mas eles mudaram e disseram, os nossos princípios são mais valorosos. E aí a história não terminou. Eles disseram, não terminou a história. Ainda que o Senhor, ele tem poder para nos livrar da sua mão, mas ainda que ele não faça, vamos continuar de pé e não nos curvaremos diante da imagem que você ergueu. JR, me permita trazer um outro olhar para a questão. Claro. E eu quero trazer agora para a igreja. Porque nós corremos o sério risco de usar uma frase que ela é verdadeira, como assim, ó, Deus está contigo, vai te abençoar. Mas abençoa como? Eu creio que nós estamos num mundo que sofre e essa menina está sofrendo. E eu creio que a igreja do Senhor é a resposta de Deus para aqueles que sofrem. E quando a igreja ela não atua no momento desse, ela não age como aquele que é a resposta de Deus. Por quê? Porque na igreja está investido os dons, na igreja está investido o fruto do Espírito, a igreja tem a presença do próprio Senhor, é as mãos da igreja que Deus usa para abençoar, é o gabinete pastoral, é o irmão que aconselha, é meter a mão no bolso e dizer assim, você não tem um sustento, mas a igreja vai segurar isso com você, a gente vai te dar esse amparo emocional, nós vamos comprar o leite das crianças. A igreja não pode apenas ficar na frase, vem pra cá pro templo que Deus vai te abençoar. Porque muitas das vezes essa frase revela o acômodo da igreja. Apenas assim, ó, vem cá que a gente vai orar por você e tá tudo certo. Exatamente. E o preceito bíblico não é esse. A igreja precisa realmente se envolver com a questão, ajudar, dar segurança, aliviar o fato dessa irmã nesse momento. A igreja precisa ser presente, ser igreja e amenizar o sofrimento. Eu gosto muito, utilizando o que o pastor está colocando, a frase, né, do primo de Esther, que ele, diante do momento de crise, onde os judeus estavam ameaçados de serem destruídos, né, ele fala para Esther assim, olha, talvez foi para isso que Deus te chamou. Né? Então a questão, olha, Deus te colocou aqui foi para isso, não foi pela sua beleza, não foi por outras questões que você possa pensar, mas Deus colocou para isso. A igreja, ela está no mundo justamente para exercer o seu papel profético na sociedade, seu papel terapêutico na sociedade, né? Ela agir de uma forma que as pessoas possam viver melhor e ela auxiliar com pessoas que estão em dúvidas em várias questões como esta que a gente viu. O carinho aí da igreja, da família, da fé, numa hora como essa, faz uma diferença, como o pastor tá dizendo. Eu me lembrei de um caso em que uma pessoa estava enferma e ele me contou isso há muitos anos, de que um líder espiritual dele foi até a sua casa para vê-lo e ele estava muito mal, morava só e não tinha condições nem de se alimentar, sair de casa para se alimentar, estava comendo mal. Esse líder não cozinhava nada, mas o miojo ele dava conta, como a maioria de nós, né? Então esse líder foi lá para a cozinha, fez aquele miojinho que naquela altura era um filé mignon extraordinário, entendeu? Ele fez lá, levou para o camarada comeu, nunca mais esqueceu. Me contou essa história e eu estou contando para vocês todos agora o tipo de atitude que pode mudar o semblante, o ambiente, que pode mudar completamente a história. Quando uma pessoa está passando por uma luta como essa, em geral, nós temos muitas palavras, como disse a nossa ouvinte ao telefone. Muita gente fala muita coisa, mas o que mantém a gente de pé é a palavra de Deus. Exatamente. E a palavra de Deus muitas vezes é verbalizada nos nossos discursos, na nossa palavra, mas também nos nossos gestos e atitudes. Aí, minha gente, não tem quem segura a gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM, de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada.
Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Opiniões, questionamentos dos nossos amados ouvintes, depoimentos aqui por e-mail, ouvinte dizendo: se Deus fosse o culpado do que aconteceu com ela, ele o seria desde Adão e Eva. Deus não é um Deus que decide e escolhe por nós. Nós vivemos no mundo e convivemos com pessoas imperfeitas, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte dizendo: ela precisa urgentemente conhecer o caráter de Deus. Não devemos deixar de lado as nossas responsabilidades das decisões e escolhas. Não somos fantoches. Outro ouvinte dizendo: antes de acusar Deus, ela deveria fazer uma retrospectiva, buscar a raiz do problema. Nós plantamos a semente e depois queremos culpar a Deus, conta nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: Deus não interfere nas nossas escolhas, não foi ele quem mandou o marido a abandonar. Fazemos as nossas escolhas, mas também sofremos as consequências. Ouvinte dizendo aqui, trazendo a sua palavra: quando ainda não era convertida, fiquei revoltada com Deus. Quando minha mãe teve câncer de mama, aí eu me converti e entendi tudo, principalmente que o Senhor é soberano, conta nosso ouvinte. Por telefone, ouvinte de Irajá dizendo: quando minha irmã se suicidou, eu me revoltei feio, ao ponto de não acreditar mais e de usar palavras chulas para me referir a ele e buscar contato com minha irmã através de outros caminhos. Só com a ajuda dos meus irmãos em Cristo, da família, através de oração, eu consegui entender e superar essa situação. Outra ouvinte dizendo: passei por uma situação assim, mas minha alegria não dependia dele. O casamento não deu certo, mas meu filho é uma joia e o motivo de me alegrar e continuar a lutar. Essa ouvinte tem que olhar para os filhos e descobrir uma nova motivação. Eles são presentes de Deus e estão com ela e precisam dela, diz uma de nossas queridas ouvintes. Ao final, a última frase, pastor Fábio, foi o seu destaque: estou errada em me revoltar contra Deus? Eu quero dizer que é compreensivo esse momento de revolta, mas eu quero dizer que não vale a pena permanecer nele. Jesus conta uma bela história que está lá em Lucas capítulo 15 e fala de um filho que resolve matar o pai antes do tempo. É a parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Esse pai da parábola, nós sabemos que representa Deus. E esse filho representa parcela da nossa humanidade. Esse filho escolhe sair de casa, esse filho gasta todo o dinheiro, ele se vê em maus pedaços e, em um momento de reflexão, ele poderia muito bem dizer assim: o meu pai financiou tudo isso. O meu pai poderia ter evitado tudo isso, mas não é isso que esse filho faz. Ele resolve voltar para casa. Ele entende que voltar para o pai, estar nos braços do pai, seria melhor do que ficar revoltado com o pai. Ele faz o caminho de volta. E lá o pai o recebe, o pai o ampara, o pai restabelece. Então, querida, eu entendo que você possa até estar vivendo um momento de revolta, mas a palavra agora pastoral para você: volte para o pai. Olhe, porque o pai tem restauração para a sua vida. O pai quer cuidar de você também neste momento. As escolhas foram feitas, as consequências estão vindo, mas o pai permanece querendo lhe abençoar. A questão da revolta é dar o troco, né? Dar o troco, guerrear contra Deus. Então eu queria que ela refletisse, né? Que culpa Deus tem a decisão do seu esposo de sair da sua casa. E a gente já concluiu aqui que Deus não é o culpado dessa situação. Como pai, não teve culpa nenhuma do filho viver dissolutamente e gastar todos os seus bens. Ele não tem culpa nenhuma. Eu quero que ela se lembre que Deus, ao contrário do que ela propõe na última frase, está de braços abertos para recebê-la em seu amor novamente, para restaurar a sua vida, para curar a sua vida, as suas emoções, em especial a sua família. Insistimos em acreditar que Deus vai te abençoar e vai mudar a sua situação.
Eu gostaria que ela olhasse para a história de José. José, ele aos 17 anos, mais ou menos, né? Ele é vendido pelos seus irmãos, dado como morto pelo pai, toda a questão, e vai mais ou menos até os 30 anos, sofrendo de forma injusta na questão da história. Mas José sempre entendia que Deus de alguma forma haveria de reverter toda a situação, né? De forma que quando os irmãos chegam para José, e José tem a oportunidade de dar o troco para os irmãos, ele chega e fala: olha, Deus transformou tudo aquilo que vocês haviam feito de mal em bem. Então, eu acho que a gente precisa ter uma nova perspectiva da história. A gente precisa olhar a história de uma forma diferente e entender que Deus é tão poderoso para transformar todas as coisas ruins na nossa vida, todos os momentos ruins que a gente está vivendo, em coisas boas, em coisas a nosso favor. E é justamente nesse momento de crise é que realmente surge a oportunidade da ação de Deus. Eu creio que Deus ainda não terminou a história dessa ouvinte. Exato, e é por isso que é importante que ela se volte para o Senhor, para os braços do Senhor, como disse o pastor, e permita que Deus a abrace, a ajude, a fortaleça, para que ela possa dar o melhor dela agora para os filhos, que vão precisar. Vou ver se eu entendi. Todos nós passamos por fases de revolta. Isso pode acontecer com uma pessoa, ela pode se deparar com um ambiente difícil demais, e a solução humana para aquilo é uma revolta, uma contrariedade ao que está acontecendo ali. Vocês se referiram algumas vezes a personagens bíblicos. Eu me lembrei agora de Ana, que tinha alguns motivos também para se revoltar contra Deus, mas ao invés de contra Deus, ela foi para Deus. Ela foi, em vez de virar as costas para Deus, ela buscou a Deus, ela foi à presença de Deus. Jesus nos ensina que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. São os que choram na presença dele, são os que estão na presença dele. Jesus diz que aqueles que estão sobrecarregados devem ir a ele. É o caso de uma mulher absolutamente sobrecarregada, alguém que está com um peso sobre seus ombros maior do que ela pode suportar. Se isso acontece com a gente, se surge no nosso coração, na nossa mente, algum tipo de questionamento que produz uma revolta, vale a pena relembrar o que disse a nossa ouvinte no ar aqui, quando falou que conheceu um rapaz que apresentou para ela Jesus Cristo, que tempos depois eles se casaram, e pouco tempo depois do casamento ele foi assassinado num assalto de uma forma terrível. E ela fez menção clara a não entender o assunto na hora, mas depois, pela graça de Deus, ela foi compreendendo a soberania de Deus e que Deus tinha um plano maior, um projeto maior. É aquela história, a gente não viu o final do filme ainda, a gente não viu o final da nossa história. Por isso que estudar biografias ajuda muito a gente a compreender que às vezes uma etapa que aparentemente é a final, não é ainda. Exatamente. Tem muita história, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte com a graça e a bênção do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Alguma vez você já se revoltou contra Deus? 78% dos nossos ouvintes encerram a pesquisa dizendo que não. Muito obrigado à participação dos nossos queridos ouvintes aqui pela internet, 60% no site da 93, 60% dizendo que não. Muito obrigado pela sua audiência. A Renata Kelly de São João de Meriti participou da pesquisa aí com a gente por e-mail e está faturando o CD da Bruna Carla ao vivo. A Cíntia Roxel de Campo Grande, telefone 3403, final 71, também participou da pesquisa, está levando o CD O Dono do Poder, da Beatriz. E a Kátia Ramos, aí do Facebook, fatura o DVD Na Estrada, da Aline Barros. Aproveitar para mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM, a Márcia, o Ezequiel, muito obrigado, a Ana Paula, o Joel, a Pri Marques, o Felipe Eduardo, a Aurea Santos, a Jussiara Gonçalves, a Vanessa Oliveira, a Kátia Matias, muito obrigado aqui a Vanessa e Jailton Melo, a Rosa Patrícia, Luiz Fernando Guimarães, muito obrigado, Rosa, obrigado aqui a Silvana Campos, a Viviane Costa, a Tatiane Caldas,
Adriana Laureano, a Cíntia Machado, Anderson Oliveira, Riviane Tavares, obrigado aqui também a Valéria Nunes, o Rômulo Ferreira, obrigado pelo carinho a Cileia Barros, Mônica Mota acompanhando a gente também aqui, Ana Cláudia Lacerda, Samuel Alves, Silvano Oliveira, Andréia Nazaré, Ricardo Costa, Sueli Souza, a Daniela Milhomen, também aqui a Daniela Tozoni, muito obrigado aqui por esse carinho, muitos outros ouvintes acompanhando a gente, o meu carinho e a minha gratidão a você, ouvinte amado, acompanhando a gente aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Olha, JR, eu vou te ser franco, viu? Franca, diz aqui um ouvinte, não aguento mais viver ao lado do meu marido. É assim, minha gente, um dia o marido vai embora, reclama, outro dia o marido tá lá, quer mandar o cara embora. A vida é assim, não é? A vida não é assim? Exatamente. Gabinete pastoral. Pergunto a vocês, não é assim? Exatamente. Entra uma pessoa dizendo assim, olha, meu sonho é ter filhos. Aí sou minha irmã e tal. Aí sai essa pessoa, entra outra. Diz, olha, eu não aguento mais os meus filhos. Não é? Olha, o debate é o retrato da nossa vida. Imagina a cabeça do pastor, hein? Esse pastor não é mole não, hein? Não aguento mais viver ao lado do meu marido. Nosso casamento, diz ela, virou uma mistura de humilhações e desconfianças, tudo isso porque ele só pensou nele mesmo e resolveu me trair. Confesso até que eu amo, mas não consigo confiar nele. Quando olho para ele, o que enxergo é um traidor que não merece a minha confiança. Minhas emoções querem confiar, porém minha razão sempre grita que não. Como lidar com a questão da confiança depois de passar pela humilhação da traição? Humilhação da traição, olha que frase, hein? Confiar é uma escolha? Como se constrói, nesse caso, se reconstrói a confiança em alguém? Por que confiar é tão difícil? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Jean Marques. Aquele abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Um grande abraço à minha querida esposa que está ligadinha e está fazendo aí aniversário no próximo domingo. Um beijo, amor, Deus abençoe. Um abraço também ao meu irmão, que está lá em Aracaju, ligado. Olha aí. Tá mandando aqui pelo Face o seu abraço a toda a rádio. Que Deus abençoe sua vida também, Nando, em nome de Jesus. Por favor, meu irmão, seja portador aqui de um grande abraço à nossa querida Miss Lene, seu aniversário domingo, cada vez mais nova, que Deus a abençoe cada vez mais, parabéns. Querida pastora Nadiege, obrigado, um grande abraço. Obrigada, JR. Eu quero deixar um abraço aqui para a Igreja Batista Central de Niterói, pastor Remi, a Silvéria, e também para a Orquinésia. Ela não perde um debate seu, JR. Um abraço para você. Orquinésia. Muito obrigado a você, querida Orquinésia. Deus te abençoe todo dia e cada dia mais. Muito obrigado, pastor Fábio. Muito bom poder estar aqui novamente. Eu queria deixar um abraço para os funcionários lá da PIBAP. Que Deus continue abençoando aquele povo que trabalha lá na igreja e que tem abençoado muito a vida da nossa membresia. Muito bem, muito obrigado, reverendo Edson. Aquele abraço, irmãozão. Eu que agradeço, JR. É um prazer muito grande estar aqui no debate. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha esposa e todo o povo de lá, da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Obrigado a você, ouvinte amado, pela participação. Nosso povo aqui, querido, no nosso estúdio aqui, muito bem representado. Muito obrigado a você e a toda a nossa equipe, a Marcela Barços, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Alexander Albuquerque e a nossa Kátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir a pastora Nadiege para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, o nosso assunto diante de Deus em oração, assim como nós temos orado para que Deus cure os enfermos e para que o Senhor console os enlutados em nome de Jesus. Deus maravilhoso, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigada porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nos fez, Senhor Deus, assim, abençoados com a vida eterna.
Senhor Deus, toma cada pessoa nas tuas mãos, cada ouvinte, essa ouvinte que nos mandou, Senhor Deus, esse e-mail, que tu estejas com ela, dando força, Senhor Deus, a ela, ministrando sobre a vida dela, dando a alegria que vem de ti, porque a tua palavra diz que a alegria em ti é a nossa força. Ela precisa de força neste momento. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa os seus filhinhos, abençoa a sua família, Senhor Deus, aqueles que estão ao redor dela, e esse esposo, Senhor, que saiu de casa, toque em seu coração, ministra sobre a vida dele, Senhor Deus, para que essa família possa ser reconstruída de novo. Eu assim oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.